Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu comentei nos 2 últimos vídeos desse canal, eu passei por uma série de transformações e experiências com Deus ao longo desse último ano. E eu creio que o vídeo de hoje ele vai encerrar, esse ciclo de testemunhos. E eu quis dedicar o vídeo de hoje justamente para falar desse tema sobre o legalismo religioso, porque era algo que eu enfrentava, e que constantemente eu ainda venho enfrentando, essa minha necessidade de aceitação e aprovação para com Deus. E pelos comentários eu vi que muitos de vocês também enfrentam isso, esses pensamentos legalistas. E eu acredito que o vídeo de hoje vai ser um vídeo fundamental para que você possa entender um pouquinho mais as raízes desses pensamentos, e como eles permeiam a nossa caminhada cristã. Como eu comentei com vocês, durante a minha crise de identidade, eu tinha diversos pensamentos como: Deus está frustrado comigo, Deus está decepcionado comigo, eu atrasei os planos de Deus para mim, eu nunca mais vou viver aquilo que Deus tem, eu não sou digna de ser abençoada, eu não sou digna de ser amada por Deus. Pensamentos de fracasso, enfim, todos esses pensamentos atormentavam a minha cabeça. Mas como Deus me via? Quais eram os pensamentos de Deus a meu respeito? Será mesmo que Deus estava frustrado comigo no meio da minha crise? Como eu disse para vocês, esses pensamentos estão alicerçados em uma raiz teológica. E essa é uma teologia equivocada acerca do nosso relacionamento para com Deus. E antes de eu continuar explicando um pouco mais sobre esse assunto, eu preciso deixar claro que esse vídeo não está fazendo nenhuma apologia a uma hipergraça, onde eu estou incentivando você a viver uma graça barata. Agora eu posso pecar de forma deliberada, eu não preciso mais orar porque Deus me ama. Não, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos cultivar as nossas disciplinas espirituais, nós precisamos orar cada vez mais, ter uma vida de jejum, de leitura da palavra, porque isso é o alicerce da nossa caminhada com Jesus, essa é a base da nossa vida cristã. Sem isso nós perecemos. Porém, esse vídeo tem como objetivo trazer à tona as motivações pelas quais nós praticamos essas disciplinas espirituais. Muitos de vocês comentaram no meu último vídeo: eu sinto que eu estou decepcionando Jesus porque eu não consigo fluir como antes. E esse sentimento muitas vezes esconde o que nós chamamos de meritocracia espiritual, que é nos sentirmos amados e aceitos por Deus por meio daquilo que nós fazemos para Ele. Em 2015, eu enfrentei a minha primeira crise em relação a esse tipo de pensamento. Eu tinha uma vida de oração que eu considerava perfeita, um relacionamento que eu julgava ser profundo com Jesus, mas quando eu menos percebi, eu estava distante, eu estava distraída, eu já não conseguia orar como antes, fazer as coisas que eu fazia antes. E isso aconteceu por diversas situações que acabaram me afastando daquele meu lugar de comunhão com Deus, e eu acabava me sentindo a pior filha de todas por estar naquela situação. Eu sentia que não era digna mais do amor de Deus, que eu estava paralisada e tinha paralisado os planos dele para mim. Até que eu ouvi pela primeira vez o Senhor me dizer que eu não vivia pela graça, mas que eu estava acrescentando à graça uma lei. Eu acrescentava à graça a minha própria performance. Eu só me sentia amada por Deus se eu merecesse esse amor, sabe? Se eu fosse a filha que orava 1 hora por dia, se eu fosse a filha que jejuava, X vezes na semana, se eu fosse a filha que tivesse uma comunhão na palavra, essa filha é digna de ser amada, a outra não. E eu lembro que nessa época, no meu desespero, eu comecei a tentar fazer diversos propósitos, um atrás do outro, para ver se eu tentava recuperar, sabe, aquilo que eu havia perdido. E todos aqueles propósitos eu quebrei. Todos, nenhum deles eu consegui manter. E o Senhor disse que Ele havia permitido que eu quebrasse os meus propósitos, porque Ele queria me ensinar um outro tipo de amor. Ele queria me mostrar porque Ele me amava. E eu lembro que Jesus me disse assim: filha, é difícil entender a graça quando você entende que para ser amado é preciso dar algo em troca. E ele me mostrou que na infância o que a gente aprende, Seja um bom filho, que no final do ano você vai ganhar um presente de Natal, um presente de Dia das Crianças. Então, esse amor humano é um amor muito condicional. Nós amamos quem nos ama, nós presenteamos quem merece. É sempre um amor de troca, baseado por algo que você tem em troca. Já o amor de Deus é um amor incondicional, por isso que muitas vezes ele é incompreensível. Como eu posso crer que um Deus tão bom pode amar alguém como eu? Como eu posso crer que um Deus santo, puro, tão perfeito, pode amar alguém como eu, tão fraco, tão sujo, tão falho, tão inconstante? E foi aonde Deus começou a me mostrar que eu estava novamente andando pela lei.
a lei dos meus próprios méritos. Eu lembro que naquela época eu colocava meu telefone para marcar, 1 hora ali quando eu ia orar. E se eu não orasse todo dia 1 hora, eu sentia que meu devocional não tinha sido um bom devocional. E inconscientemente eu também julgava pessoas que não tinham uma vida de oração de no mínimo 1 hora por dia. Eu meio que considerava a minha vida espiritual superior a dessas pessoas, porque eu tinha ido a um lugar onde elas não tinham ido ainda, sabe? Isso era um legalismo terrível, entristecia o coração de Jesus, me gerava um orgulho inconsciente. E o legalismo espiritual nada mais é que uma autojustificação, onde você tenta se autojustificar e a partir dessa autojustificação você se sente aceito para com Deus. Você compreende o quanto isso é antibíblico? Eu me auto-justificava pelas minhas disciplinas espirituais. Poxa, eu sou uma boa filha, olha, eu estou orando, tá vendo? Deus me ama muito. E essas minhas disciplinas me faziam ter a sensação de que Deus estava me aceitando mais, do que quando eu não fazia, Ele me amava menos. E Deus foi me mostrando o quanto a minha teologia ela estava equivocada, porque Ele não nos aceita por obras. Todas as religiões do mundo, elas pregam isso, faça as boas obras que você vai ter uma evolução espiritual, você vai ter uma redenção. O cristianismo é a única religião onde a boa obra perfeita foi consumada na cruz. E hoje eu sou salvo não para realizar boas obras, mas se eu faço essas obras é para que eu me torne parecida com Ele. Foi a boa obra de Cristo que me redimiu, não qualquer outra obra que eu faça que é capaz de alcançar a minha justificação no céu. Ele diz que as nossas boas obras são para Ele como trapos de imundícia. Então, nada que eu fizesse poderia ser para Ele algo que me trouxesse valor, porque Deus me vê por meio de Cristo. A palavra de Deus diz, Lucas 3:22, que quando Jesus estava indo ser batizado, os céus se abriram. E uma voz veio do alto que disse: "Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Hoje, por meio de Jesus, eu me torno uma filha amada, em quem o Pai tem deleite, porque Ele me vê por meio de Cristo, não por meio de mim mesma. E Jesus me mostrou que Ele me amou antes mesmo que eu fizesse nada, antes mesmo de eu existir. Ele me amou quando eu ainda não tinha me convertido, quando eu estava no mundo. Ele me chamou quando eu nem sequer imaginava quem Ele era. Porque Ele não me amaria agora, porque Ele não me amaria nas minhas fraquezas. E eu transferia muito para Deus a visão do meu pai terreno. Eu lembro que depois dessas situações, Deus começou a trabalhar muito comigo a questão de como eu enxergava o meu pai aqui terreno, biológico. E eu lembro que eu tinha muito medo dele. E foi onde Deus começou a mostrar que eu transferia esse medo que eu sentia do meu pai biológico para ele. E é por isso que eu não tinha tanta segurança no pai. É por isso que eu não confiava. Eu tinha uma dificuldade muito grande de confiar. Um medo muito grande de um abandono. Porque eu transferia tudo isso para situações que eu havia vivido na infância. E Ele me mostrou que Ele me amou nas minhas fraquezas. Ele me amou nas minhas dores. Ele não me deixou quando eu deixei de orar. Ele não me abandonou quando eu estava fraca. Pelo contrário, Ele queria me mostrar que, apesar de tudo isso, Ele me amava incondicionalmente. E que não era a minha oração que me fazia ser aceita. Era o sacrifício do Filho que me justificava. Ele me amou por meio de Jesus. Ele me aceita por meio de Jesus, Ele cumpre os seus propósitos em mim por meio de Jesus, para que a glória seja sempre de Jesus, para que nunca eu venha dizer algum dia: poxa, Deus me abençoou na minha vida sentimental, porque eu orei, eu esperei 10 anos, uau, não. Deus me abençoou porque Ele é bom. Nada que eu fizesse, ainda que a minha espera tenha sido perfeita, eu nunca tivesse caído. Não foi assim, né? Vocês já sabem. Mas se tivesse sido dessa forma, Ele não teria me abençoado porque eu fiz tudo certo. Ele me abençoou porque Ele é bom, por meio de Jesus, né? Ou no meio dos meus baixos, o que Deus queria me ensinar aqui. Apesar dos meus baixos, Ele também me abençoou por meio de Jesus. Quantas vezes eu ficava olhando aquelas pessoas que tinham um testemunho, né, entre aspas, perfeito, e eu pensava: eu não sou digna. Ela é digna, eu não sou digna. Então eu estava atribuindo glória àquela pessoa, não glória a Deus, porque na verdade eu pensava que aquela pessoa tem méritos para com Ele. Eu não tenho nada. Por isso, esses pensamentos: Deus está decepcionado comigo, Deus está frustrado comigo, eles possuem essa raiz da meritocracia. E isso você precisa abominar da sua vida, porque Deus não está decepcionado com você. Ele não está buscando a sua performance para te amar. Ele te ama por meio de Jesus, porque a performance de Jesus já foi perfeita. Ele já fez todas as coisas. Por isso agora, se eu
busco, se eu oro, se eu leio a Bíblia, não é porque eu estou querendo ter uma performance, mas é porque eu estou tão constrangida em pensar, meu Deus, como esse Deus tão bom pode me amar? E agora eu quero buscá-lo porque eu quero conhecê-lo mais. Eu quero entender esse amor, que apesar de tudo me amou, que apesar de todas as minhas mazelas, escolheu me escolher. É esse amor incompreensível, essa graça incondicional que nos atrai de maneira tão poderosa, que nos constrange. E a partir desse poder, a partir desse amor tão estrondoso, tão profundo, largo, alto, que eu não tenho a dimensão para poder entender, não cabe na minha mente. A partir disso agora, eu desenvolvo a minha caminhada com Jesus. E eu lembro que no ano passado eu comecei a querer novamente ter esses pensamentos. E o Senhor falou, filha, não volte outra vez à lei. Ande na graça que eu já te ensinei. E eu lembro que eu comecei a repetir para mim mesma. Eu sou amada por meio do Filho. O Senhor me ama, não é a minha performance. Eu sei que hoje eu tô fraca. Eu sinto que eu não sou a mesma de antes, mas realmente eu não sou. Agora eu estou vivendo hoje. Eu sou uma pessoa que tenho mais experiência. Hoje eu tenho mais maturidade. Hoje eu tenho muito mais bagagem de vida. E eu posso utilizar tudo isso que eu tenho hoje para desenvolver uma vida com Jesus muito mais santa, muito mais sóbria. E eu creio que agora, quando eu for orar, vai ser o Espírito gerando em mim todas as coisas. Eu não vou dar glória a homens. Quando eu olhar para aquelas pessoas que têm uma vida de oração perfeita, eu vou falar, meu Deus, glória a Jesus pela vida delas. Quem fez isso nelas foi o próprio Espírito, porque quem nos conduz a essas coisas é o próprio Espírito. Eu não posso orar se o próprio Senhor não me levar a esse lugar, porque é impossível para a natureza humana buscar o Pai, mas o Espírito que habita em nós nos estimula a esse lugar. Então agora não tem mais glória em mim, glória em fulano, glória em ministro, a glória é toda dele. Eu vou olhar para a minha vida e eu vou pensar, meu Deus, a glória é do Senhor. Agora, quando eu alcançar alguma coisa na minha vida, eu vou sempre me lembrar das minhas fraquezas e vou dar glória a Deus, porque eu vou saber que não existe nada de bom em mim, mas todos os meus acertos provêm dele. Você não precisa fazer sacrifícios para ser aceito. Isso é andar na antiga aliança. O sacrifício perfeito é o sacrifício de Jesus. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor não está te condenando por talvez você não conseguir fluir como antes, mas Ele quer mostrar a você que apesar das suas fraquezas, Ele te ama e Ele quer te ajudar em meio a essas fraquezas. Em nome de Jesus, eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Amém?